Graça e paz, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à EFAM, a Escola da Família. Nós queremos desejar que esse tempo seja um tempo precioso de um aprendizado de Deus para você e que a sua família seja muito abençoada. Então, nós queremos orar pedindo que Deus esteja agindo através da palavra, dos louvores, que Ele seja exaltado na minha e na sua vida. Vamos orar? Bendito Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade de podermos mais uma vez Te adorar. E nós nos reunimos neste lugar, ó Deus, mas os nossos amados irmãos e irmãs estão reunidos nos mais diferentes locais e nós queremos abençoar todos aqueles que estão agora nos assistindo, seja aqui em Poços de Caldas, em Juiz de Fora, em Piracicaba, em Andradas, em qualquer lugar aonde, Senhor, esta palavra, este vídeo esteja chegando, que possa de fato abençoar a vida das famílias. Nós entendemos, ó Deus, que o Teu propósito sempre foi salvar e abençoar as famílias da terra. Por isso nós queremos nesta noite Te honrar e Te glorificar e Te pedir que a Tua palavra venha construir em nós os princípios de uma família feliz, os princípios de uma família abençoada, de uma família segundo o Teu coração. Nos abençoa enquanto Te adoramos, Senhor, e recebe os nossos louvores, que é muito mais do que música, é fruto de lábios que confessam o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Nesses dias, você pode descansar nos braços do Senhor. Ele cuida dos seus com muito amor. Ele é aquele que não nos desampara, não nos deixa para lá. Ele não nos deixa sozinho. Ele continua conosco o tempo todo, o Senhor dos exércitos, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, querido, nesses dias nós temos aprendido algo muito precioso. Nós estamos acostumados a cultuar em grandes cultos. Isso é tão bom, poder cultuar a Deus junto com todos os irmãos. Eu tenho certeza que, assim como eu, você está sentindo falta disso também. Mas o culto a Deus não depende do número de pessoas, mas depende do coração das pessoas que estão cultuando. Então, mesmo aí na sua casa, com a sua família, eu tenho certeza que você pode ser cheio do Espírito Santo enquanto você adora e enquanto você cultua a Deus. Que de fato o Senhor nos leve a mergulhar naquele lugar de intimidade com Ele. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Ó, vem, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já abriu
sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Senhor, a tua presença é o lugar mais doce que a gente pode estar. A tua presença, Senhor, é o lugar mais prazeroso para a nossa vida. E nós nos encontramos seguros nas tuas mãos. Mesmo que há momentos que na vida nós pensamos em olhar atrás. Nesses momentos nós nos lembramos do santo nome de Jesus. E quando clamamos este nome, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos juntos. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Então, e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos difíceis, nós podemos crer que o teu santo nome sendo invocado, o poder do Senhor é liberado e alcança as vidas e alcança o nosso coração. Nesse momento, Pai, nós queremos orar entregando esse tempo de adoração a Ti, declarando que o nosso louvor é arma de guerra para enfrentar todo o mal que tem se abatido sobre a nossa nação, e nós expulsamos todo o mal em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos a esse vírus que ele bata em retirada, que ele seja anulado e cancelado, que as pessoas doentes sejam curadas e tocadas agora, seja em suas casas ou nos hospitais. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos cura, nós declaramos livramento sobre todos pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que tempo precioso. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco. Lucas, a nossa irmã Suzy, nosso irmão Pedro, a pastora. Que bom a gente poder estar aqui. Nós só estamos em 5 pessoas em respeito à lei, apenas para gravar e transmitir online esta escola da família. E nesse momento nós vamos orar por aqueles que têm sentido no coração a responsabilidade de que fazem parte desta obra e que, porque fazem parte desta obra, não vão deixar de contribuir, não vão deixar de entregar suas ofertas, dízimos e primícias. Se você tem no seu coração o desejo de fazer esta oferta ou entregar ainda que seja já ao fim do mês, o dízimo ou a primícia, eu quero que você ore comigo nesse instante. Pai, consagra aquilo que é teu. Nós queremos apresentar a Ti o propósito do coração de cada irmão e de cada irmã. Na verdade, Senhor, nós cremos que o Senhor é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas. A Tua palavra declara que o mundo pertence a Ti, o universo, porque tudo foi criado pelas Tuas mãos,
Tudo é obra de tuas mãos. Então, Senhor, nesse instante nós te pedimos que o Senhor consagre aquilo que será levantado para o sustento da tua obra, Senhor. E nós queremos te pedir que este ato de contribuição seja um ato profético, seja um ato que libere a proteção do Senhor e a provisão do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Nós oramos para que os empregos sejam mantidos, nós oramos para que haja o pão de cada dia na mesa dos teus filhos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe e consagre todas as ofertas, todos os dízimos e todas as primícias em nome de Jesus. E amém. Que Deus te abençoe. Lembre-se que você pode fazer a sua oferta através de transferência bancária nesta conta que está aparecendo aí na tela, ou você pode fazer também um depósito bancário, e se de fato você tiver dificuldade, não conseguir nem fazer a transferência e nem o depósito, você entra em contato conosco, como alguns irmãos já têm feito, pelo WhatsApp, e nós damos um jeito de ir junto com alguém da diretoria para que possa fazer o recolhimento desta oferta e a contabilidade para o sustento da obra de Deus. Em nome de Jesus, eu tenho orado para que Deus nos abençoe, para que em breve nós possamos estar todos juntos aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito emocionante. Meu coração se enche de expectativa de que isso em breve acontecerá, porque nós cremos no poder do nome de Jesus operando sobre a nossa terra. Tem muita gente orando além de nós. Nós temos orado e clamado a Deus. E eu tenho certeza, querido, que junto comigo você vai orar e vai declarar o livramento da nossa terra e da nossa nação. Como nós dissemos, hoje é a escola da família e nós queremos chamar aqui o nosso irmão Pedro, que é quem vai estar trazendo a palavra nessa noite. Sabe, querido, a palavra de Deus é uma palavra que não volta vazia, ela sempre produz os efeitos para o qual ela foi enviada. E nós queremos então declarar em nome de Jesus que os efeitos da palavra vão se produzir na sua vida e na vida da sua família. Eu acredito que tem um vídeo ou um aviso que vai ser projetado e logo após, então, nosso irmão Pedro estará trazendo a palavra. Que
Glória a Deus, que bom que você está participando com a gente desse culto, dessa escola da família que está sendo gravada. E hoje nós vamos continuar a aula que está sendo ministrada para os jovens. Uma coisa interessante, eu tenho gostado muito de ministrar a aula com os jovens, que nós temos falado sobre relacionamentos. Porque quem de nós não tem dificuldades em se relacionar com outro ser humano? Você mesmo que está aí na sua casa nesses dias, em quarentena, pode ser que já tenha surgido alguma briga, alguma discussão, alguma coisa aí entre família. E nós temos falado nas aulas com os jovens que como que a palavra de Deus nos orienta para nós nos relacionarmos uns com os outros. Olha que interessante, antes de eu entrar na aula de hoje, quais que foram os assuntos que nós já tratamos aqui na Escola da Família, na classe dos jovens. Edificai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. E o tema da nossa aula de hoje, a aula 8, é encorajai-vos uns aos outros. Quem de nós nunca precisou ser encorajado? Quem de nós nunca precisou de alguém que chegasse para nós num dia que às vezes a gente estava triste, num dia que a gente estava meio deprimido, e falar assim, ô meu irmão, eu estou contigo. Às vezes hoje mesmo, nessa situação que a gente está enfrentando, desse vírus que tem assolado mundialmente as pessoas, que as pessoas entram num estado de pavor, as pessoas entram num estado de desespero. Quem de nós não precisa de uma palavra amiga? E a palavra de Deus, ela nos instrui para que nós venhamos a nos encorajar uns aos outros. O texto da Bíblia que nós vamos ler, se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, seja no celular, seja o livro mesmo, abre comigo lá em João 13, 34 ao 35. Nós vamos ler o seguinte texto. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É interessante que Jesus, ele diz em João 17, a oração que ele faz pelo seu povo é que ele pede ao Pai para que nós sejamos um, assim como ele, o Pai, o é. Interessante que o próprio Senhor Jesus, ele não diz que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele pelos milagres, pelas curas, seja lá pelo que for, mas a Bíblia diz que nós seríamos reconhecidos como discípulos de Jesus pelo amor. Quando as pessoas lá de fora olhassem para nós, para todos nós, você aí que está me assistindo, nós que estamos aqui, e nós expressássemos amor uns pelos outros, essa seria a marca do cristianismo, essa seria a marca que nos faria diferente, que as pessoas olhariam para nós e falavam, aquele é discípulo de Jesus. Então eu queria encorajar você a olhar mais para isso, a olhar para as pessoas e falar, será que eu tenho amado de verdade? Será que eu tenho amado o meu próximo? Você já encorajou alguém? É interessante, né, que nós somos encorajados, mas nós também encorajamos, né? E eu não sei você, mas isso é uma experiência minha que eu queria compartilhar. É muito bom receber ajuda, é muito bom que as pessoas deem palavras de vitória para nós. Mas você já teve essa experiência de ajudar alguém? Você já teve essa experiência de dar uma palavra de vitória para alguém? Você já teve uma experiência, olha que interessante, de chegar para alguma pessoa e aquela pessoa está precisando de uma orientação. Aí você aconselha aquela pessoa, você orienta aquela pessoa e depois, lá na frente, ou alguns dias depois, aquela pessoa colocou aquela orientação em prática e a vida dela melhorou. A sensação, a alegria, o prazer não é muito maior quando você faz o bem a alguém do que quando você recebe. Pelo menos comigo é assim, quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, eu me alegro muito mais do que quando eu sou ajudado. Então nós vamos falar sobre esse conselho da palavra de Deus, de encorajar uns aos outros. Mas encorajar o quê? Não é uma coragem a fazer coisas ruins, uma coragem para brigar, uma coragem para discutir. É encorajar uns aos outros a enfrentar as dificuldades, a passar pelos problemas do dia a dia. É nessas horas que a gente está triste, é nessas horas que a gente está passando por um momento de luta que a gente precisa mais uns dos outros. Por isso que a gente deve buscar sempre ter paz com todas as pessoas. É o que a palavra de Deus diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Por que você acha que quando Deus criou o ser humano lá no Éden, ele colocou o homem e mulher e constituiu uma família?
Porque Deus queria ensinar desde aquele momento, desde o momento da criação, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos viver em família. Eu queria dar um exemplo aqui. Quando eu era pequeno, se de repente a minha irmã estiver assistindo esse vídeo aqui, ela vai se lembrar disso. Eu gostava muito de jogar videogame. E às vezes eu chegava numa fase difícil e eu lembro que a minha irmã sempre falava para mim assim, olha, você vai conseguir, você vai conseguir. E aí eu tentava e lembrava daquilo que ela me falava, você vai conseguir, você vai conseguir. E aquilo me marcou desde pequenininho. Ela me encorajando, ela falando comigo, sabe? E até hoje mesmo, na vida adulta, quando eu passo por algum momento de dificuldade, eu lembro dessas palavras da minha irmã. Você tem algum momento da sua vida que você se lembra? Tem alguma pessoa que marcou a sua vida dessa forma, assim quando eu fui marcado? Por mais que era um exemplo bobo, era uma criança ali jogando videogame, mas quantas vezes na sua vida e na minha, você às vezes só cursou a faculdade que você cursou porque alguém te apoiou, porque alguém falou, você vai conseguir. Às vezes você chegava em casa e falava, não aguento mais, não consigo estudar mais, está muito difícil. E aquela pessoa falou, não, você vai conseguir. Às vezes no começo da sua conversão, você chegou na sua casa e falou assim, nossa, mas as pessoas estão me perseguindo, mas os meus amigos não querem mais falar comigo, aonde eu vou eu sou zombado, e aquela pessoa que cuidou de você amorosamente falava, não, continua com Jesus, porque você vai conseguir, continua com o Senhor, porque Ele é contigo, e aquilo te ajudou, sabe? N momentos que vem à nossa mente quando nós pensamos nisso. Jesus, Ele faz isso conosco. Jesus, ele sempre nos encoraja. Nós encontramos na palavra de Deus, em João 16, 33, Jesus dizendo assim, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, olha que interessante, o que está escrito lá no Salmo 118. Isso não está aí na sua apostila, se você estiver seguindo a apostila comigo, mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 118. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada a respeito de Deus. Às vezes nós pensamos assim, mas Deus ele não se preocupa comigo, Deus ele não quer me ajudar, eu oro e não acontece nada. Olha o que aconteceu, eu não sei se você já leu o Salmo 18, se você já prestou atenção nisso. Olha o que aconteceu com o salmista Davi quando ele fez uma oração. Salmo 118, perdão irmãos, Salmo 18. Salmo 18. Olha o que Davi diz. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidade e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Olha que interessante, Davi ele fala o quê? Às vezes é uma situação que você que está me assistindo está passando. Ele diz, na minha angústia, eu não fui ver as notícias no Facebook, eu não fui ver as notícias no jornal. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Agora, o que é mais fantástico é a forma que Deus respondeu à oração de Davi. Continuando aqui no versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava em um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou a escuridade das águas, e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor de diante dele havia as densas nuvens que se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizos e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo.
Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque ele se agradou de mim. Veja que interessante, o Salmo mostra que, em resposta à oração de Davi, Deus ele moveu céus e terra para socorrer o filho dele. Às vezes nós oramos, nós achamos que Deus não se importa conosco, mas Deus ele se importou com Davi, ele se importa comigo e se importa com você. As nossas orações, ao nosso grito de socorro a Deus, ele move céus e terras ao nosso favor. Agora, continuando, para a gente encerrar isso. Retribuiu-me o Senhor, versículo 20, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno te mostrarás, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostrarás, com o perverso, inflexível, porque tu salva o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo, agora olha que interessante, presta atenção nesse finalzinho, a gente vai ler até o versículo 34, versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Tem algumas palavras aqui difíceis de entender, mas qual que é a lição desse salmo? E o que ele tem a ver com o tema da nossa aula de hoje? Davi, ele se encontrava num momento de luta, num momento onde ele clamou a Deus em desespero. E a Bíblia diz o quê? Que Deus moveu céus e terras para salvar a vida de Davi, para socorrer Davi naquela oração que ele fez. E aí você continua vendo o salmo, Davi fala, eu permaneci fiel ao Senhor porque o Senhor me socorreu. Então diz a respeito de nós permanecermos íntegros para com Deus. E olha para você ver, aquele que começa no fundo do poço, falando, Deus, socorre a minha vida. Até o versículo 34, que foi onde nós lemos, ele fala o quê? Agora é Deus que me prepara para a guerra. É Deus quem arma as minhas mãos para a batalha. Com o Senhor eu saltarei muralhas. Davi já começa a falar a respeito de si mesmo. O que ele entendeu? E o que é o que nós precisamos entender hoje? Ele recebeu a ajuda do Senhor para que ele pudesse ajudar as pessoas. Ele recebeu a ajuda do Senhor, a capacitação de Deus, para que ele seja o instrumento de consolo, para que ele seja um instrumento de ajuda na vida das pessoas. Por que o Senhor te encoraja? Por que o Senhor te anima? Por que o Senhor te socorre? Primeiro, porque ele te ama. Primeiro, porque ele ama muito você. Mas depois, ele quer que você ajude a outra pessoa, ele quer que você, aquela consolação que você recebeu do Senhor, você console, o encorajamento que você recebeu de Deus, você faça isso também com o próximo. Tem um texto em 2 Coríntios 1,4 que diz assim, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para o quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Interessante isso, né? Que a própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, que Deus ele nos consola em toda angústia, para que nós possamos consolar as pessoas. Eu tenho certeza que, se você olhar para a sua vida, você vai ver vários momentos que você enfrentou, várias lutas que você já passou, e que naquele momento daquela luta você não entendia. Você falava assim, Deus, mas por que eu estou enfrentando isso? Um exemplo meu, quem me conhece sabe disso, eu já tive que lidar com síndrome do pânico na minha vida. E você que já teve, ou você que por um acaso está passando por isso, é uma coisa que não tem explicação, é uma coisa que te prende, que te aprisiona, você não se sente incapaz de fugir daquilo. E eu acordava de manhã e pensava, Senhor, mas até quando que vai durar isso? Até quando que isso vai me aprisionar? E graças a Deus tive ajuda também do pastor, tive ajuda de uma psicóloga que eu procurei. E graças a Deus eu fui liberto e isso é uma página que foi virada na minha vida. E olha para você ver, depois disso teve pessoas que vieram até mim passando esse tipo de dificuldade e até hoje tem.
E graças a Deus, pela misericórdia dele, eu consigo ajudar essas pessoas, por Deus, através de mim. E é interessante, né, que foi um momento difícil, foi um momento de luta, foi um momento de sofrimento. Mas a alegria que eu tenho hoje em poder ajudar alguém que está passando por isso, parece que supera aquele momento de dor que eu tive. É meio estranho falar isso, mas não é que valeu a pena, mas sabe aquela sensação de valeu a pena? Fala assim, cara, eu passei por tudo isso, foi um momento terrível na minha vida, mas hoje eu posso ajudar as pessoas. Hoje eu posso pegar uma pessoa que está ali numa crise e falar, olha, faz isso, vamos orar juntos. A pessoa poder olhar no fundo dos meus olhos e entender, porque nesse momento, irmãos, é um momento que você não acha pessoas que te entendem, você não é compreendido. Mas quando você passa por isso, você pode ajudar aquela pessoa e realmente compreender a dor dela. Agora, a gente vai falar aqui de 4 pontos que nós devemos fazer para encorajar os nossos irmãos. O primeiro é o quê? Encorajando o meu irmão, eu glorifico a Deus. Romanos 15, versículos 5 e 6. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, para que, a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O ato de glorificar a Deus não está só relacionado ao louvor no momento do culto. Isso é importante, sim, mas Deus também quer ser glorificado por meio da nossa vida transformada, de atitudes que agradam ao Senhor e de sentimentos e pensamentos puros. É interessante, a gente sempre fala que no momento da contribuição a gente está louvando a Deus, a gente está adorando ao Senhor com aquilo que a gente entrega, né? E Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele fala o quê? Que uma das formas de nós prestarmos um culto racional a Deus é nós sacrificando as nossas vontades. Ele diz o quê? Que é rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo finaliza falando o quê? Que é o vosso culto racional. Então, existem outras formas de adorar o Senhor que não dizem respeito tão somente a louvar, a adorar a Ele, mas Deus recebe a adoração de nós de várias formas. O momento das contribuições é um desses. Quando nós nos negamos os desejos pecaminosos, é uma forma de adorar a Deus. E o que diz nesse texto? Quando eu encorajo um irmão, eu estou adorando a Deus. É interessante que Jesus diz que no dia do juízo vão ter pessoas que vão ser colocadas à direita e pessoas que vão ser colocadas à esquerda. E ali no dia do juízo, qual que é a sentença que Jesus ele lança sobre aquelas pessoas? Ele não fala assim, ó, você não orou, você não jejuou, você não me buscou. Ele fala o quê? Para aqueles que estavam à sua esquerda e seriam apartados. Eu tive com fome, você não me deu de comer, eu tive com sede, você não me deu de beber, eu tive necessidades e você não me socorreu. E aí aquelas pessoas falam assim, Jesus, mas quando que eu vi o Senhor com tudo isso e eu não fiz nada? E aí Jesus fala, quando você deixou de fazer para algum desses pequeninos, quando você deixou de fazer para o seu próximo. Então é interessante a gente ver que quando eu faço algo para um irmão com amor, eu estou adorando a Deus. Deus ele recebe aquilo também. Amém? E sempre que nós fazemos pelos irmãos aquilo que Deus faz conosco, estamos glorificando o nosso Deus. Uma coisa que eu queria falar para você fazer assim que você terminar de assistir esse vídeo, você conhece alguém que está precisando de um encorajamento? Às vezes no quarto ao lado, às vezes na casa ao lado, liga para a pessoa, não vai lá não, espera passar essa crise aí. Mas manda uma mensagem para alguém que você sabe que está precisando de encorajamento, faz uma ligação. Se tem alguma pessoa que você sabe que está precisando de ajuda, ajuda aquela pessoa. Nós podemos ser instrumentos de ajuda. Nós temos que deixar o nosso egoísmo de lado e ajudar aquelas pessoas. Às vezes você que está trabalhando, eu ainda estou trabalhando, eu trabalho no hospital, eu não estou de quarentena. E lá no hospital, quantas pessoas que às vezes eu vou conversar e aquelas pessoas estão desesperadas, estão nervosas, e naquele momento eu tenho a oportunidade de ajudar. Quantas vezes eu também fui ajudado por pessoas que trabalham ali comigo. Então, faça isso. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, ligue para alguém, mande uma mensagem, encoraje a vida de alguém. Amém? Número 2. Encorajando o meu irmão, eu obedeço a Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora.
Não há bênção maior na vida de uma pessoa do que fazer parte da família de Deus. A maior bênção que uma pessoa pode receber na sua vida é fazer parte da família de Deus, é ser tida como receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir disso receber Deus como seu Pai, deixar de ser uma criatura, que é o que a palavra de Deus diz em João 1,12. Só que fazer parte da família de Deus, ela exige de nós algumas responsabilidades. É um enorme privilégio, não é peso algum isso, mas são responsabilidades que nós temos enquanto filhos de Deus. Qual que é a primeira responsabilidade? Nós vamos falar de 3 aqui. O nosso testemunho. O nosso testemunho de vida deve ser um testemunho que encoraje as outras pessoas a virem fazer parte dessa família também. Porque todos são convidados a fazer parte da família de Deus. E o nosso testemunho precisa encorajar essas pessoas a fazer isso. Nosso testemunho precisa encorajar as pessoas. Irmãos, para não citar nomes aqui, mas quando eu falo isso para vocês, me vem tantas pessoas na minha mente, tantos irmãos que eu conheço que estão perto de mim, que eu vi passar momentos de luta, que eu vi ser curado de câncer, que eu vi passar crise na família. Aquele testemunho me encoraja. E eu vi que a pessoa passou por aquilo e venceu. Eu vi que a pessoa passava por aquilo e glorificava a Deus, falava, Senhor, eu creio que o Senhor vai me tirar disso, e a pessoa pegou e venceu. Aquilo é um testemunho que me encoraja, e que encoraja, eu tenho certeza, qualquer um que conhece essas pessoas que passaram por isso. Qual que é a outra responsabilidade nossa? O crescimento. O crescimento físico, ele é natural. Se uma pessoa nasce e não cresce fisicamente, é porque ela está doente, né? E a expectativa de Deus conosco, quando nós nos convertemos, é que a gente cresça espiritualmente também. Só que a maturidade espiritual, ela não se dá por si mesma. Ela exige de nós o empenho, ela exige de nós uma busca por Deus. E eu preciso encorajar o crescimento dos meus irmãos. A minha vida precisa ser uma vida que encoraje as pessoas a crescerem, que encoraje as pessoas a buscarem a Deus, a serem fiéis, irmãos. Esse tempo onde nós estamos vivendo isolados, sem poder nos reunir publicamente, é um tempo que está testando a nossa fidelidade. Porque eu vejo não só a nossa igreja, mas outras igrejas precisam se manter, precisam ver. Eu imagino assim, nós não estamos vendo quem estão nas casas, nós estamos vendo quem estão participando dos cultos online, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. O Senhor nos colocou em casa para ver se nós, na nossa casa, nós continuamos sendo fiéis a Deus. Nós continuamos cultuando ao Senhor em família. Se às vezes na hora do culto nós estamos ali adorando o Senhor. Eu tive essa oportunidade, hoje eu estou aqui ministrando, mas não me lembro se foi na quinta passada ou no sábado, não me recordo agora, mas que eu estava em casa ali e o pastor e a Suzy que estavam adorando o Senhor, e ali eu comecei a cantar assim, falei, eu vou cantar como se eu estivesse no culto, e ali eu senti a presença de Deus. A hora que eles estavam orando, eu comecei a orar e senti a presença de Deus, sabe? A nossa fé tem que ser uma fé pura, uma fé de criança. Não é porque você não está presente ali no templo, reunido com as pessoas, que Deus ele não toca você. Ele sabe da sua condição, ele sabe que você tem que ficar ali na sua casa. E se você buscar Ele com fidelidade, se você se manter fiel ao Senhor, Ele vai continuar te abençoando. A terceira responsabilidade de fazer parte da família de Deus é o compartilhamento. O que eu preciso compartilhar? Eu preciso compartilhar essa experiência que eu tenho com Deus para que mais pessoas venham a fazer parte da família dele. Eu preciso estar disposto a incentivar as pessoas a compartilhar aquilo que Deus fez na vida delas. Eu compartilhar aquilo que Deus está fazendo na minha, para que mais pessoas venham fazer parte da família de Deus. Agora, o terceiro tópico da nossa lição, depois a gente já vai para o quarto e encerra. Encorajando o meu irmão, eu fortaleço a minha fé. Hebreus 3,13 diz assim: animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Queria te fazer uma pergunta. O que endurece o seu coração? Quando você lê esse texto, anime uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. O que você acha que endurece o coração de uma pessoa? Aqui a gente não, obviamente, não está falando do órgão, coração, mas daquilo que entra através das janelas da alma.
Aquilo que as pessoas muitas vezes colocam os seus olhos, seus ouvidos, aquilo pode endurecer o coração de uma pessoa. É triste, mas eu conheço pessoas que no começo da minha caminhada com Deus eram exemplos para mim, exemplos de oração, pessoas que eu via, eu falava, meu Deus do céu, se o Senhor um dia me permitir, eu quero ser igual a essa pessoa. E eu vi que essas pessoas, de uma forma triste, eu falo isso com tristeza no meu coração, foram gradativamente, aos pouquinhos, deixando que coisas ruins entrassem na sua vida, colocando os olhos, os ouvidos em coisas que começaram a contaminar elas, porque ninguém se suja de uma vez. A pessoa vai se sujando aos pouquinhos e falar, isso não adiantou muito, isso não me trouxe muito mal, eu posso me sujar um pouco mais, sabe? E aquilo foi endurecendo o coração, e hoje a gente tentamos algumas vezes falar com essas pessoas para voltarem para os caminhos do Senhor, a gente encontra corações endurecidos. E nós todos estamos suscetíveis a isso, se a gente não vigiar. Por isso que é importante nós vivermos entre irmãos e nós encorajarmos uns aos outros, é o que o texto diz. Animem uns aos outros, com a finalidade de que você não se deixe enganar pelo pecado e não endureça seu coração. Número 4 e último. Encorajando o meu irmão, eu abençoo a sua vida. 2 Coríntios 2, do versículo 5 ao 7, diz assim: mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, escreva assim, para não ser muito duro com esse homem. Vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Olha que interessante, não sei se você já conhece aquela história de Ruth. Noemi, ela havia mudado para uma terra, e ela tinha saído do seu povo, e ali naquela terra ela perde o seu marido, e ela perde os seus 2 filhos. Só que esses 2 filhos, eles haviam casados com 2 mulheres, e só fica Noemi e aquelas 2 mulheres, e uma delas era a Ruth. E imagina uma situação dessa, a mulher perde o marido e perde os filhos, ela estava completamente abalada, muito triste. E Ruth, ela foi fiel a Noemi e ela se dispôs a encorajar a Noemi. Pensa comigo, Ruth não tinha nada para ganhar com essa situação. Noemi mesmo vira para Ruth e fala assim, Ruth, você é nova. Traduzindo aqui numa linguagem mais contextual, você é nova, você é bonita, você está cheia de saúde. Eu sou velha, ainda que eu gerasse um filho, você ia ter que esperar o meu filho crescer para você casar com ele. Faz isso não, vai viver sua vida, moça. E amorosamente liberou Ruth, falou, não, Ruth, pode ir. Essa palavra foi dada para as 2 noras de Noemi, né? Uma delas de fato foi, e foi na bênção ali, é o que Noemi tinha falado. Agora a Ruth não. Ruth, ela falou, não, eu vou ficar com a senhora. O seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E aquilo trouxe um novo ânimo para Noemi. Agora olha que interessante. Depois você lê o livro lá, se você não conhece a história completa. As 2 voltaram para a terra de Noemi, e Ruth foi extremamente abençoada, porque ela foi um instrumento de Deus para abençoar a vida de Noemi. De tal forma que Ruth é uma das mulheres que se encontram na genealogia de Jesus. Olha para você ver como que às vezes a gente fala, eu não vou ajudar aquele irmão ali não, deixa ele lá. E às vezes você está perdendo a chance de ser abençoado por não encorajar o irmãozinho que está precisando de ajuda. Veja o que aconteceu com Ruth. Para a gente concluir, devemos ser encorajadores, mas tomar alguns cuidados. Rapidamente aqui, fale na hora certa e do jeito certo. Quando você vai encorajar alguma pessoa, seja sábio. Saiba a hora certa de falar, a forma certa de falar com aquela pessoa, para que a gente não piore a vida daquela pessoa, mas para que a gente fale com amor. Amém? Então fale na hora certa e do jeito certo. Segunda dica, seja discreto e aprenda a guardar sigilo. Se você vai ouvir a vida de alguém, se você vai encorajar alguém, aquela pessoa te confidencia alguma coisa, saiba guardar sigilo. Hoje em dia estamos em falta de pessoas confiáveis, não seja você um desses, seja uma pessoa confiável. Fale sempre com amor, que foi o que eu já citei aqui em cima. O propósito, Deus ele não nos chama para ser juízes, Deus ele nos chama para encorajar uns aos outros. Até mesmo quando Deus diz na palavra exortai-vos uns aos outros, ele não quer que você seja um juiz sobre aquela pessoa, mas que se for necessário corrigi-la, você corrija, todavia com amor. Quarto, dê conselhos pela palavra de Deus.
Qual que é o melhor conselho que você pode dar para alguém? Aquele que está de acordo com a palavra de Deus. Porque é certeza que aquela pessoa vai acertar. Qualquer conselho que você der, que não tiver de acordo com a palavra de Deus, ainda que não seja maligno, é algo que pode dar certo ou não. Agora, aquilo que você aconselha para a pessoa fazer, que você tem um fundamento bíblico, é certeza que aquela pessoa vai se dar bem. E por último, dar e receber. Saiba dar conselhos, saiba encorajar as pessoas, mas também se permita ser encorajado. Se permita receber ajuda. Amém? Nós vamos orar aqui nesse momento. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Senhor nosso Deus e Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa aula, Pai, que o Senhor nos permitiu ministrar da Escola da Família. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo de louvor, por esse culto, Pai, abençoado, Senhor. Abençoa cada irmão que está aí nos seus lares e que, em nome de Jesus, Pai, traz à nossa mente nessa hora, se nós por um acaso nos esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de uma palavra de ajuda. Se esse irmão, ó Pai, que está me assistindo aqui agora, essa irmã, se encontra numa situação de sofrimento, ó Pai, levanta pessoas, ó Pai, que vão ajudá-la, que vão apoiá-la, que vão mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Quando tudo isso acabar, vão dar um abraço. Que em nome de Jesus, Pai, enquanto igreja, nesse tempo do fim, nós não venhamos a nos afastar, Pai, devido ao isolamento, mas em espírito nós possamos estar juntos, orando uns pelos outros, ó Pai, encorajando uns aos outros, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa do nosso irmão Pedro. Nós oramos para que Deus continue abençoando a vida dele e a sua vida também. Que você tenha recebido esta palavra tão importante no seu coração, na sua família. Eu quero pedir que você esteja divulgando as palavras que nós temos colocado no nosso canal, que você esteja chamando outras pessoas para assistirem, compartilhando isso através das redes sociais, que você não se esqueça também de nos ajudar, aqueles que podem, financeiramente. Sabe, querido, eu acredito que Deus está provando o nosso coração em todas as áreas nesses dias. Não é apenas e tão somente no fato de nós ficarmos dentro das nossas casas, mas como o Pedro mencionou aqui na aula, Deus está provando a nossa fidelidade. E quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo, nós conseguimos perceber de uma maneira muito clara que são os sinais que estão se cumprindo. Aquilo que Jesus havia dito em Mateus capítulo 24 está se cumprindo. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos acertar com Deus. Hoje, à tarde, eu me reuni com a minha família na minha casa e foi exatamente esse o assunto. Eu falei assim, olha, de todo o tempo de conhecimento de história, de todo o tempo de cristianismo que eu já vivi até hoje, nós nunca passamos por um momento como esse. Eu acredito que em termos de uma pandemia que afete o mundo inteiro, eu acho que é talvez a maior pandemia. Eu não posso dizer isso porque eu não tenho os dados para afirmar, mas a minha percepção é de que sim, porque hoje nós temos esta facilidade de locomoção. Então eu acredito que é a maior pandemia que o mundo já viveu. E o Senhor Jesus disse que o tempo do fim seria marcado por pestes, por terremotos, por pragas, e nós conseguimos perceber que isso também não deixa de ser talvez uma preparação para o domínio do iníquo. A palavra de Deus nos avisa a respeito disso. Então eu falei com a minha família, nós nos assentamos na hora do café da tarde, e eu falei assim, olha, nós precisamos pedir a Deus que ilumine a nossa alma, para ver se existe em nós algum caminho mau, para que nós nos consertemos. Então acredito que esse é um tempo de conserto, em todas as áreas da nossa vida, na fidelidade, no amor, no culto, na adoração, na integridade, em tudo Deus tem nos chamado a um conserto. Então fica esta palavra final para o seu coração. Querido, nós estamos com muitas saudades de vocês, mas creio, como disse, que em breve nós poderemos cultuar juntos ao Senhor novamente. Que bom que você pode nos acompanhar através da internet. Nós estamos encerrando. Amanhã, se der tudo certinho aqui, nós estaremos transmitindo no horário do culto. Se não, nós vamos fazer como estamos fazendo aqui na EFAM. Vamos gravar e, assim que for possível, disponibilizar o vídeo para você assistir e não perder nada daquilo que a nossa igreja tem realizado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a gloriosa e santa comunhão do Espírito Santo, seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.